Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer, vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Jesus, no Evangelho de hoje, nos alerta contra o perigo de colocar o coração no dinheiro, nos bens terrenos. Já ouvi tantas histórias de brigas nas famílias por causa da herança, que a conclusão que chego é que seria melhor não ter herança nenhuma. Muitas famílias viviam em paz até o momento de repartir uma herança. E aí começou a guerra, a divisão, o ódio. É então que vemos como as pessoas se prendem ao dinheiro, colocando acima da paz na família. Aproveitemos o dia de hoje para fazer atos de desprendimento dos bens materiais, confiando mais na providência divina. Continuemos a nossa série sobre Jesus Cristo para conhecê-lo melhor e assim poder amá-lo com um grande amor. Estávamos respondendo à pergunta: quem é Jesus Cristo? Vamos aproveitar esta homilia para aprofundar um pouco mais no seu conhecimento. O que a Igreja nos diz sobre Jesus Cristo? Diz que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que assumiu a natureza humana. E o que significa isso? Não é tão simples de entender, pois estamos diante de um mistério, mas a Igreja e a teologia nos ensinam que em Jesus Cristo há uma única pessoa que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e duas naturezas, a natureza humana e divina, e elas não se misturam. Um homem normal é constituído de uma pessoa e uma natureza, que é a natureza humana. Jesus Cristo, por outro lado, tem uma pessoa, porém duas naturezas. Então nós dizemos que Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. É Deus por ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sem que lhe falte nada, e é homem sem que lhe falte nada. Assim, quando vemos Jesus, temos que vê-lo enquanto Deus ou enquanto homem. Enquanto Deus sabe tudo, é a suma sabedoria, o sumo poder, não pode sofrer, etc. Enquanto homem, sofre, sente fome, sente sede, foi crescendo pouco a pouco em idade e sabedoria e na graça de Deus, como nos diz São Lucas, e assim por diante. De fato, é um mistério para nós como estas duas realidades se podem coadunar, mas esta é a verdade. Por que a segunda pessoa da Santíssima Trindade veio à Terra assumindo uma natureza humana? Por vários motivos. Em primeiro lugar, pois o plano da Santíssima Trindade da salvação consistiu em enviar o Filho e ele assumir todos os nossos pecados
como se fosse o único homem de toda a humanidade e fazer aquilo que seria o máximo que poderíamos fazer para reparar nossos pecados, morrer, dar a vida. Então, o Filho, com maiúscula, assume a natureza humana para nos representar e para poder sofrer e morrer. Em segundo lugar, assume a natureza humana para se unir a nós, sendo um de nós, e para nos ensinar, dar exemplo de como devemos viver a nossa vida. Agradeçamos a Deus por nos amar tanto, tornar-se um de nós e dar a sua vida para a nossa salvação. Não temos como agradecer tamanha bondade. Na cerimônia do Sábado Santo, dizemos: ó Felix culpa, ó feliz culpa, por merecer tão grande Redentor. É como se disséssemos: que bom que tenhamos pecado, pois o nosso pecado fez com que viesse à terra o próprio Deus para nos salvar. Claro, o pecado nunca será algo bom, mas que bom que Deus veio nos visitar. Uma vez que Deus veio à terra na pessoa de Jesus Cristo, Jesus deve ser tudo para nós, como o foi para os apóstolos e todos aqueles que o conheceram e o seguiram. E devemos dizer como São Pedro: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Que lição nós podemos tirar destas palavras? Que Jesus seja o nosso grande amor aqui na terra, colocando em prática aquilo que São José Maria escrevia numa ocasião a um rapaz como dedicatória de um livro seu sobre a paixão: que procures Cristo, que encontres Cristo, que ames a Cristo. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.